Olá, bom dia, graça e a paz de Cristo. Que bom estar aqui com vocês em mais uma aula de profetas maiores. E na aula de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre os profetas na Bíblia e essa divisão, por atividade regional. Bem, os profetas de Israel, eles foram profetas que levaram as mensagens de Deus ao reino do norte, a Israel, Agás, Elias, Eliseu, Jonas, Amós e Oséias, conforme o registro de 1 Reis, capítulo 20, verso 13, e Lucas 4, 27. Temos os profetas de Judá, que são profetas que levaram as mensagens de Deus ao reino do sul, Judá. Então nós temos, antes do exílio, Obadias, Eliseu, Joel, Miqueias, Isaías, Naum, Sofonias, Ruda, Jeremias e Abacuque. Durante o exílio, Ezequiel e Daniel. E depois do exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. O lugar no cânon. A segunda das três grandes seções em que se divide a Bíblia hebraica é chamada de Os Profetas, que vem do hebraico Nebiim, que por sua vez subdividida em dois grupos, profetas anteriores e profetas posteriores. Diferentemente das nossas Bíblias atuais, a Bíblia hebraica considera proféticos e assim cataloga o grupo dos anteriores 6 livros de caráter histórico, que são Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º livro dos Reis. O conjunto dos posteriores é formado por Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, assim nomeados, não porque o seu conteúdo seja de menor importância, mas porque são notavelmente menores que os escritos dos 3 grandes profetas. Por outro lado, enquanto o índice da Septuaginta, que é adaptado pela Almeida, inclui Lamentações e Daniel entre os livros proféticos, a Bíblia hebraica os coloca na terceira seção, entre os escritos conhecidos como Ketubim. A literatura profética. Bem, a literatura produzida pelo profetismo israelita na sua comunicação da palavra de Deus é rica em formas e estilos. E nós vamos encontrar o seguinte, na primeira parte. Nela estão as visões, Jeremias, Amós. Vamos encontrar hinos e salmos, conforme vai estar descrito no livro de Isaías. Vamos encontrar algumas orações, como em Jonas e em Abacuque. Algumas reflexões de caráter sapiencial, também visto em Isaías e também em Amós. E alguns temas alegóricos, Isaías capítulo 5, e também alguns temas simbólicos, Isaías capítulo 20, e também no livro de Jeremias, capítulo 13, e Oséias, no capítulo 1. Algumas significações particulares revestem os textos vocacionais, nos quais se descreve a situação em cujo meio Deus chama o profeta para exercer a sua atividade. Basta você ler Isaías capítulo 6, Jeremias, a partir do capítulo 1, Ezequiel também a partir do capítulo 1 e Oséias também no capítulo 1. Então, em relação à frequência de aparições, as mensagens que mais se empregam são as que se referem à salvação ou ao juízo e à condenação. Vamos começar, claro, é o nosso foco aqui do nosso encontro, os profetas maiores. E eu quero começar pelo profeta Isaías. Isaías é considerado por muitos o maior profeta do Antigo Testamento, tanto pelo fato de ele ser o profeta da redenção, quanto por várias passagens de seu livro, que estão entre as mais belas e conhecidas de toda a Escritura. Isaías profetizou em Judá na época em que o reino do norte, Israel, havia sido destruído pelos assírios. Outros fatores, segundo Lawrence Richards, contribuem para a importância desse livro profético. E eu quero elencar aqui para você. Em primeiro lugar, a revelação de Deus por meio de nomes de grande impacto e significado, santo, juiz e etc. Em segundo lugar, a visão muito clara do Messias. Em terceiro lugar, o tema de servo que esse livro vai apresentar. E em quarto lugar, as visões impressionantes a respeito do final da história. Todo livro que nós vamos olhar, inclusive também nos profetas, nós temos que nos atentar quanto à autoria e data. E o livro foi escrito
pelo profeta, né, que carrega o nome nessa literatura, o profeta Isaías, um homem da nobreza, porque você conhece a história, ele era filho de Amós, que era um dos filhos de Joás, rei de Judá. E ele profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, todos eles foram reis de Judá. O que indica um ministério de cerca de aproximadamente 50 anos, né, datado aí de 648 até 698 a.C. Segundo a tradição, foi cerrado ao meio por ordem do rei Manassés. Está descrito lá no livro dos Hebreus, né, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 37. Quanto ao tema e propósito desse livro, os temas dominantes são o juízo e a salvação. Em primeiro lugar, Isaías ele confronta o pecado de Judá e também das outras nações com a palavra de Deus alertando para a eminência do castigo. Mas, ao mesmo tempo, ele transmite uma mensagem de esperança à futura geração de exilados. E, por fim, ele profetiza a vinda do Messias que iria restaurar todas as coisas. E como nós podemos dividir ou caracterizar o esboço do livro de Isaías? Da seguinte maneira, na primeira seção, né, do versículo do capítulo 1, né, ali, verso 35, nós vamos encontrar uma denúncia. Em segundo lugar, nós vamos ver uma denúncia contra Judá. Em terceiro, a denúncia contra outras nações. Em quarto, a atribulação e o reino futuro. Quinto, a denúncia contra Israel e também contra Judá. Sexto lugar, nós vamos ver um interlúdio histórico. Em sétimo lugar, nós vamos perceber a consolação. É uma palavra de conforto também. Em oitavo lugar, a grandeza de Deus. E, em nono lugar, a salvação do Messias. E, por último, em décimo lugar, o programa divino para a paz. Então, essas sessões separadas pelo interlúdio histórico, elas foram escritas em épocas diferentes da vida de Isaías. E alguns fatos históricos aqui são relatados. Quando você abre a sua Bíblia, nos capítulos 36 e 37 do livro de Isaías, eles vão narrar o cerco de Jerusalém pelos assírios, ocasião em que Judá experimentou um grande livramento, quando o anjo do Senhor destruiu o exército inimigo. Uma passagem notável também, é claro, não poderia deixar de destacar, é o capítulo 56, que, sem dúvida alguma, é uma das mais belas passagens das Sagradas Escrituras. Esse livro também é recheado com algumas características especiais. Boa parte de Isaías foi escrita em forma poética, o que transforma o livro em uma das joias da literatura universal. Junto com os Salmos e Deuteronômio, é um dos livros mais citados no Novo Testamento, cerca de 50 vezes. Esse livro ele também tem no seu conteúdo histórico-teológico. A sombra ameaçadora do cruel monarca assírio pairava densamente sobre os outros impérios e reinos menores do Oriente Médio. Toda a área estava agitada com conversas sobre conspiração, confederação, está lá no capítulo 8. No norte, Israel, apóstata, logo seria vítima dessa intriga internacional, ao passo que lá no sul, os reis de Judá reinavam de forma precária. Novas armas de guerra vinham sendo desenvolvidas e estavam sendo colocadas em uso, aumentando o terror dos tempos. Para onde era preciso voltar-se em busca de proteção e salvação? Embora o nome de Deus estivesse nos lábios do povo e dos sacerdotes, no pequeno reino de Judá, o coração daquele povo se desviara para outras direções. Em primeiro lugar, para a Síria, depois para o Egito. Desvanecia a fé no poder de Deus. Então, quando o povo se tratava de crassa idolatria, prevalecia o modo hipócrita de adorar, baseando no formalismo e não no verdadeiro temor de Deus. Embora alguns argumentem que a mudança do estilo do livro, que acontece a partir do capítulo 40, indique que o autor, ou o escritor, um segundo Isaías, pudesse ter redigido a parte do livro, a mudança do assunto devia ser suficiente para explicar isso.
Há muita evidência de que Isaías escreveu o livro inteiro que leva o seu nome. Por exemplo, a unidade do livro é indicada pela expressão o Santo de Israel, que aparece não menos do que 12 vezes nos capítulos 1 a 39 e 13 vezes nos capítulos 40 a 66, um total de 25 vezes. Ao passo que essa expressão aparece apenas 6 vezes em todo o restante das escrituras hebraicas. O apóstolo Paulo testifica também em favor da unidade do livro de Isaías, citando de todas as partes da profecia e contribuindo a obra inteira a um só escritor. Voltamos a dizer Isaías. E você pode ver isso lá no livro aos Romanos. Então, de fato, queridos irmãos, são realmente notáveis no livro de Isaías as profecias messiânicas. Isaías é o exemplo, né, daquilo que nós chamamos de o profeta evangelista, em razão de serem tantas as predições sobre os eventos da vida de Cristo que viriam a se cumprir. O capítulo 53, por muito tempo, fora um capítulo enigmático, não só para um eunuco etíope mencionado em Atos, do capítulo 8, mas também para o povo judeu em geral, porque estava predizendo tão vividamente, né, conforme eu gosto de dizer, com cores fortes e vibrantes, né, o modo como Jesus seria tratado. E essa narrativa parece uma narrativa de uma testemunha ocular. As escrituras gregas cristãs relatam os cumprimentos proféticos deste notável capítulo de Isaías e mostram muitas comparações, né? Basta nós olharmos para os textos dos evangelhos e também em algumas cartas que foram produzidas no período neotestamentário. Quem, senão Deus, poderia ser a fonte, né, dessas predições tão exatas? Será que o ser humano conseguiria escrever de tal maneira? Então, alguns acham que a Bíblia é mentirosa e outros pensam que ela não tem, de fato, a sua valia. Mas, conforme eu já digo para os alunos, né, de arqueologia bíblica, os achados em Qumran, né, os pergaminhos do Mar Morto, na qual também aparece o livro de Isaías, vão colaborar para que tudo aquilo que já temos registrado na nossa Bíblia, de fato, é uma fonte verídica e confiável. E assim nós encerramos o nosso encontro de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. E no próximo encontro nós vamos falar um pouquinho sobre o livro do profeta Jeremias. Que Deus te abençoe, que Deus te proporcione uma semana na presença de Cristo. Um forte abraço a todos.